E aí, pessoal, estamos aqui em mais um AbilityCast, hoje com a presença ilustre do nosso convidado aqui, Tiago Weire, Dr. Tiago da Miranda Advogado Associados. É isso, Dr. Tiago? Exatamente, João. Dr. Tiago, se apresenta aí para nosso público, nossos seguidores e é todo seu. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer e o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, levando informação para as pessoas, isso é muito positivo, né? Hoje a gente vive um ambiente de muita desinformação e aí vem a empresa de vocês trazendo essas informações. Isso é muito positivo e eu parabenizo essa iniciativa. Meu nome é Tiago Weire, sou advogado, sou graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito do Recife, pós-graduado em Direito Contratual pela mesma instituição. E ontem eu defendi meu mestrado, então agora sou mestre em Direito Privado também pela Federal de Pernambuco, né? Então é a minha atuação como advogado, né? Embora hoje também atuo como professor de Direito Civil, mas sou sócio do escritório Miranda Advogados e atuação forte aí, Direito Civil, Contratual, Imobiliário. E isso é que me enche os olhos. Doutor Tiago, nós aqui agradecemos você ter aceito o nosso convite, né, e estar aqui trazendo informação para os nossos seguidores, para o nosso mercado condominial, porque o material que a gente desenvolve é exatamente para atingir esse público. Nós aqui fazemos esse agradecimento. E obrigado, né, por ontem você ter feito essa defesa aí do seu mestrado e hoje você está aqui nos abrilhantando com a sua presença no nosso podcast. E já aproveitando aí, falando sobre informação, né, Marconi? Isso. Nós estamos aqui e vamos cobrar de você, vamos tirar essas dúvidas sobre a PEUC, não é isso? Os nossos seguidores têm nos enviado bastante pergunta, questionamento, né? Como é que é isso, como é que funciona, como é que vai ser, qual é as consequências. E eu deixo você aí à vontade para você dar uma aula. Eu vi você fazendo uma apresentação lá no Secov sobre o assunto. Eu fiquei de boca aberta com a desenvoltura e com, vamos dizer assim, a clareza da informação. O nível de esclarecimento, né? Que a grande parte da sociedade não conhece, não entendeu ainda como é que vai funcionar isso. Por favor, doutor Tiago. João e Marcondes, assim, primeiro a gente precisa destacar que houve muita desinformação em relação a esse tema, né? Quando saiu aí a publicação da lei, já completou um ano agora, e nós vimos vários grupos de WhatsApp falando, agora o Estado vai tirar a propriedade privada, né? A gente está vivendo uma fase onde essas questões ideológicas, elas são muito presentes, mas eu acredito que nós devemos deixar ideologia, né, e a política para a seara que lhe compete, o legislativo, mas depois da publicação da lei, tendo sido atendido aí o rito legal, a gente tem que focar tecnicamente para entender esse instrumento, né, a PEUC, na verdade, é um instrumento urbanístico de regulação urbana, né, de ordenação urbana, que diz respeito ao parcelamento, à edificação e à utilização compulsória. Quando não atende, os imóveis não atendem à função social da propriedade, o Estado, no caso o município, vai poder adotar essa obrigatoriedade, impor a obrigatoriedade, a compulsoriedade do parcelamento, da edificação ou da utilização daquele imóvel, de modo que ele cumpra essa função social, que não é um instituto, vamos dizer assim, novo. É algo que desde 1934, a Constituição de 34, nós já temos a função social lá prevista na Constituição. Isso vai evoluindo em todas as constituições subsequentes e até hoje, na nossa Constituição, tem um inciso no artigo 5º que fala do direito de propriedade como direito fundamental, e logo em seguida o inciso subsequente diz que a propriedade tem que atender à função social. O que seria essa função social, doutor? A função social, ela é exatamente a possibilidade, a necessidade, vamos dizer assim, da propriedade ela atender também os anseios da sociedade, ela ser realmente efetiva na sua utilização dessa propriedade. A gente sabe que a propriedade ela já teve em alguns períodos que dizia a propriedade ela é
plena, totalmente plena, e vai do céu ao inferno, né? E esse proprietário como cheio de poder, né, nessa relação. Mas hoje a função social ela transforma essa relação jurídica de direito das coisas, né, da propriedade, né, com uma relação de caráter complexo, onde o proprietário ele também vai ter deveres, não apenas o direito oponível a todos de impor a sua propriedade, mas também vai ter deveres. E a função social ela entra exatamente nesse contexto de também colocar deveres para o proprietário para que ele possa utilizar adequadamente esse seu bem, no caso, bem imóvel. Ou seja, você, na verdade, minimizar a questão da especulação imobiliária do ponto de vista de você ter um imóvel, o imóvel está não atendendo os fins da sociedade, os pré-requisitos da sociedade, né? E, consequentemente, o Estado, aí, nesse momento, ele vai entrar e vai interferir do ponto de vista de penalizar esse proprietário. Em tese, seria isso. A função social da propriedade ela é mais ampla do que a mera especulação imobiliária, mas toca, de certa forma, sim. Na verdade, vamos dizer, um imóvel que está desocupado, há anos desocupado, ou que não tem nada construído, há anos sem que haja qualquer tipo de construção, ou existe uma construção e ela está desocupada há mais de 2 anos. Então, isso não atende... Isso podendo ser terreno, podendo ser prédio, casas, galpões, tudo. Exato. Imóvel em geral. Imóvel em geral. A gente primeiro falando de uma forma geral de função social. Então, se a gente tem um imóvel desocupado dentro de uma área urbana cujo proprietário não impõe aí nenhuma finalidade àquele bem. Exemplo. Um prédio abandonado no centro da cidade, ali no Recife Antigo. Exatamente. Que tem muitos. Exatamente. Pronto. Entende-se que esse imóvel ele não atende à função social, né? Na verdade, é péssimo para a sociedade nós termos imóveis que estão abandonados. Isso traz riscos, isso traz prejuízos à segurança, isso traz também prejuízo aos cofres públicos a partir do momento em que tem dívidas e mais dívidas de IPTU, por exemplo. Então, não vai cumprir a função social. A Constituição, ela estabelece ali por volta do artigo 182 que a função social, né, vai ser cumprida na cidade quando atendido também os requisitos estabelecidos pelo plano diretor. Então, essa função social ela pode ser objetivada. Então, a lei ela pode estabelecer quais são os critérios para que aquela propriedade ela atenda à função social, de critérios objetivos. Isso vai acontecer também no plano diretor. E aí esse conjunto de legislações, de leis, fazem com que, ou impõem, ou direcionam a esse cumprimento da função social da propriedade. Doutor, para poder entender melhor, veja, hoje se eu tiver um imóvel, seja em qualquer lugar que seja, e esse imóvel está com IPTU em dia, ele está com energia ou ligada ou em dia, está com água ligada ou em dia, a manutenção da minha propriedade, ela tá em dia, tá tudo organizadozinho, a minha calçada tá bacana, a pintura tá filé. Eu corro o risco e ele tá desocupado há 2, 3 anos. Eu corro o risco de ser enquadrado nessa legislação? Essa legislação da PILC, né, aí já saindo um pouco mais do caráter amplo da função social da propriedade e indo mais detidamente em relação à PILC, ela vai circunscrever uma área de atuação. O centro da cidade é a principal área onde a PILC ela vai agir, né? Então, é exatamente para evitar essa situação, João, que você bem mencionou, que nós temos um centro da cidade com vários prédios abandonados, inutilizados, e causando um prejuízo. A gente perpassa o centro da cidade, isso é prejudicial à nossa cidade, ao turismo também. O turismo sai perdendo, a segurança. Se ficar indo Marquise por aí, a gente vê nas reportagens. Pois é. E aí essa legislação ela visa a atingir principalmente essa área da nossa cidade. Mas, Thiago, escalonando, por exemplo, os passo a passo dessa PILC, como é que ela iria, na verdade, vamos dizer assim, atingir diretamente os proprietários dessas edificações? Certo. Porque... Pode falar. É importante primeiro a gente entender em que contexto a PILC ela existe. Se me permitir
poder trazer isso previamente. É importante para que o nosso público entenda, exatamente, né, o que é a PEUC, qual o objetivo dela e quais as consequências que ela vai trazer para a sociedade no todo. Sim, exatamente. Como eu disse, primeiro ponto que a gente precisa entender quando nós vamos falar de PEUC é função social da propriedade. Essa função social que vai amoldar a forma como o proprietário exerce esse seu direito. Ou seja, o imóvel ele tem que alcançar o seu propósito social. Exato, exatamente. Ele precisa ter uma finalidade específica em consonância com os ditames da sociedade. Vamos dizer assim, entregar essa função social. Exato. De certa forma, sim. Mas a partir do momento em que você tem um imóvel, você aluga esse imóvel, você está cumprindo função social. Paga os impostos, mantém preservado a manutenção, isso é cumprimento da função social. Não necessariamente, a gente precisa entender que a função social não necessariamente são trabalhos beneficentes ou algo desse tipo. Não tem um caráter de utilizar para o fim que se espera, que a sociedade espera aquele imóvel. Então a função social ela vem exatamente para amoldar essa utilização da propriedade. E essa função social, como eu disse, está prevista na Constituição da República. Primeiro ali no artigo 5º. E logo posteriormente nós temos, quando vai tratar de política urbana, a nossa Constituição ela é bastante exauriente, tratando de diversos temas, ela vai falar já na Constituição sobre a possibilidade do parcelamento, da edificação e utilização compulsórias. Então não são instrumentos novos. Nossa Constituição atual, em vigência, é de 1988. Então desde 88 já tem essa previsão na nossa Constituição. E, inclusive, a lei a lei que vai tratar o Estatuto da Cidade, ela também vai tratar da possibilidade de utilização do parcelamento da edificação e utilização compulsória. Então, são instrumentos. Primeiro, a Constituição, é importante dizer que quando nós estamos estudando o direito, né, o ordenamento jurídico, como a gente fala, o sistema jurídico, a gente costuma dizer que é uma pirâmide. E nessa pirâmide, logo no topo, nós vamos ter lá a Constituição da República, que toca no assunto. Depois, uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que já vai tocar no assunto e vai dizer que é possível e traz algumas regulamentações, algumas normas importantes em relação ao tema. O Estatuto da Cidade, se eu não me engano, 2001. Embora tenha sido o projeto de lei seja anterior até a Constituição, ou concomitante ali com a Constituição, no final da década de 80, mas ele vai ser aprovado no início do século XX, no início dos anos 2000. O Estatuto da Cidade, lei federal. Depois nós temos o quê? O Plano Diretor. O Plano Diretor que vai tratar também desse tema. O anterior já tratava, inclusive. Após o Plano Diretor, nós temos uma lei municipal que vai regulamentar, e é exatamente essa lei da PEUC, que nós tratamos recentemente, que foi aprovada no ano passado, e que vai detalhar melhor para a gente quais são os imóveis que vão estar abrangidos, abarcados por essa regulamentação, e qual esse procedimento que você bem mencionou. Porque não é simplesmente vai lá e tira o imóvel, toma o imóvel. Não, existe todo um procedimento garantido contraditório, a ampla defesa, para que possa esse imóvel, eventualmente, esse proprietário perder esse imóvel eventualmente. Quem notifica são as prefeituras? A prefeitura. Essa lei, ela é uma lei municipal. Primeiro, teve um trabalho muito grande com a participação da sociedade civil para um novo plano diretor da cidade do Recife. Essa lei gerou bastante debate, né, que é importante para a nossa cidade. E após a aprovação do plano diretor, foi feito o projeto de lei da PEUC e regulamentou para aplicação no município do Recife. O procedimento começa com a criação de um cadastro. Existem critérios precisos na lei, bem delimitados na lei, dizendo como vai ser feito um cadastro, onde vão constar naquele cadastro os imóveis que a princípio se visualiza como potencialmente violadores da função social da propriedade. Então, esse cadastro ele é constituído e, a partir daí, a prefeitura ela vai notificar o proprietário para dizer, olha,
foi identificado, a partir do momento, ela primeiro faz o cadastro, depois ela vai analisar. Analisa a documentação, verifica se realmente cumpre ou não cumpre a função social, se há indícios ou não desse cumprimento, entendeu que não cumpre a função social. A partir desse entendimento, notifica-se. É importante dizer que essa notificação, ao ser realizada, ela tem que ir para o cartório, né, tem que ser registrado no RGI. Hoje a gente tem visto cada vez mais crescendo esse princípio de concentração dos atos na matrícula do imóvel. E essa legislação, a PEUC, ela me parece que atendeu bem essa tendência que nós estamos visualizando no direito registral. Então essa notificação vai ser averbada no Registro Geral de Imóveis. Notificado, o proprietário ele vai ter 30 dias para fazer uma impugnação e dizer que não, que aquele imóvel ele de fato cumpre os requisitos da função social, da propriedade, e se for acolhido, encerra-se o procedimento. Se não for acolhido, nós vamos iniciar aí uma série de prazos para cumprimento desse comando, ou parcelamento, ou edificação, ou utilização compulsória. E aí quando nós temos foi indeferida essa impugnação, pode haver um recurso. Isso a gente está falando da seara administrativa. Pode haver um recurso ainda, mas esses prazos eles não vão ser mais suspensos, eles continuam. Na primeira etapa ele é suspenso, mas depois ele continua nesse segundo recurso, né, nessa segunda impugnação. E vai ter que ser dado esse cumprimento a esse parcelamento, essa edificação, essa utilização compulsória. E para esse parcelamento, utilização ou edificação compulsória, existem prazos também. Nada é imediato. Isso é uma construção a longo prazo para tentar gradualmente criar essa cultura de modificação do ambiente da cidade. Então, você tem 2 anos, no caso de edificação e parcelamento, tem 2 anos para apresentar um projeto. Depois de 2 anos para apresentar um projeto, na verdade eu acredito que é 1 ano para apresentar o projeto, depois 2 anos para começar a executar e 5 anos para comprovar que foi dada a destinação adequada, em sintonia com essa função social, ou seja, em sintonia com o nosso plano diretor da cidade do Recife. Certo? O ponto-chave, Tiago, o ponto-chave para startar o poder municipal a fazer essa intervenção no imóvel seria o que? Seria o débito de IPTU? Acredito que não, João. Na verdade, vai se visualizar a situação efetiva do imóvel. Então, até a população como um todo, ela pode indicar imóveis que estão sem esse cumprimento da função social. E aí é importante destacar que a lei ela diz o que ela visa a abarcar. São imóveis que são não edificados e numa área superior a 500 metros quadrados, não edificado, 500 metros quadrados não edificados, e nessa não edificação a gente vai retirar a guarita ou construções temporárias. Então vai considerar também não construído ou não edificado, mesmo que tenha uma guarita ou uma construção temporária. E esses aí são os não edificados. E também vai abarcar aqueles imóveis que são subutilizados. Os imóveis subutilizados são aqueles que têm 500 metros quadrados e não atingem o coeficiente mínimo previsto no plano diretor de utilização. Ou também nós temos os imóveis que atendem esse coeficiente mínimo, mas são construídos e têm 60% da sua estrutura desocupada por pelo menos 2 anos. Então, essas 2 situações é que vão estar suscetíveis a essa notificação, a inserção nesse cadastro e serem notificados para que adotem as providências, seja parcelamento, seja utilização compulsória, seja edificação compulsória. Vão cumprir, são notificados, podem recorrer, exercer o contraditório, ampla defesa. Não tendo êxito, eles vão ter um prazo aí de até 5 anos para garantir esse atendimento, seja pelo parcelamento, a edificação ou utilização. No caso da edificação ou da utilização, a edificação seria a manutenção do imóvel? Na verdade, a edificação me parece que é para os casos em que o imóvel é não construído.
Quando nós temos um terreno, ele não é construído, não existe área construída nesse terreno, então vai ser direcionado para a edificação ou até mesmo para um parcelamento, criação, desmembramentos, né? Por exemplo, um terreno de 1000 metros quadrados, tu loteia ali com... Pega um prédio daquele, que tempo não está atingindo a função social, e aí o poder público, a partir do momento que tomar um imóvel desse, aí tem que fazer o desmembramento para poder transformar ele e dar outra destinação, entendeu? Eu queria fazer só um adendo, João. A partir dessa notificação, o poder público ele não vai tomar o imóvel. É o proprietário que vai ter que adotar no prazo de 5 anos essa medida de parcelamento, de edificação ou de utilização. E utilização é um prazo mais exíguo. Se for obrigado, o proprietário é obrigado a utilizar, ele vai ter 1 ano aí para utilizar. E aí nessa etapa, na verdade, vai recair sobre o proprietário. Não cumprida essa circunstância, não tendo sido cumprido, aí sim, iniciam os procedimentos de coação desse proprietário, que pode resultar na perda da propriedade, e com essa perda da propriedade aí vai competir ao poder público dar uma destinação. E o poder público também pode se utilizar da iniciativa privada para isso. Agora, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação, porque pelo que eu observei, o IPTU ele vai começar a ser, a partir do momento que aquele imóvel não está alcançando o objetivo dele social, esse imóvel vai começar a ter uma tarifação de IPTU diferenciada, não é isso? Exatamente. Isso já está previsto, inclusive, na Constituição. Que é com o objetivo de penalizar aquele proprietário que não está utilizando o seu imóvel para atender os requisitos que atenderia a função social do imóvel, não é isso? Exatamente. Nós temos esses prazos, todo esse procedimento prévio, depois existem os prazos para que seja dada a aplicação, a utilização do imóvel, e não atendido a esses prazos, vai iniciar o IPTU progressivo. Esse IPTU progressivo é um aumento na alíquota do IPTU ano a ano para compelir esse proprietário a dar uso social ao imóvel. Uso social, no caso, uso atendendo às funções sociais da propriedade. E se esse IPTU ele vai sempre dobrando de forma exponencial até atingir o patamar de 15% do valor venal do imóvel. Então pode chegar até 15% do valor venal do imóvel. E se em 5 anos não for adotado nenhuma providência pelo proprietário, o poder público ele pode fazer uma desapropriação sanção, onde o proprietário ele vai perder aquele imóvel, vai ser levado ao patrimônio público, e vai haver uma indenização em títulos da dívida pública que vão ser resgatáveis até 10 anos. Né? Então, de fato, e ainda tem um problema, porque pode, inclusive, o imóvel vai ser fixado uma indenização. Essa indenização ela vai ter abatida dela todas as dívidas que recaem sobre o imóvel. E se a dívida ela for maior do que o valor calculado para o imóvel, ainda a pessoa vai sofrer uma execução fiscal, né, uma cobrança relativa a esses valores que ainda recaem sobre o imóvel, né, esse montante superior ao valor do imóvel que ainda encontra-se em dívida. E aí a pessoa perde, e o poder público, depois disso, ou seja, 5 anos para dar uma destinação, não foi cumprido, incide IPTU progressivo. Depois desses 5 anos, é possível fazer a desapropriação. Feita a desapropriação, o poder público tem 5 anos para dar uma destinação também ao imóvel. É feito dessa forma. Mas pode, e aí é importante destacar, tem uma outra possibilidade. A partir do primeiro ano de IPTU progressivo, pode ser feito uma desapropriação por asta pública. Em vez de o Estado, o município levar para o seu patrimônio, leva a asta pública faz uma desapropriação e leva a asta pública para o particular, né? o âmbito privado,
ter o imóvel para si e dar a destinação de acordo com a função social, plano diretor. Agora, Estatuto da doutor, deixa eu lhe cidade. fazer uma pergunta. Essa legislação já funciona em algum município, alguma cidade do país? Sim, existem outras cidades do Brasil que já utilizam. Como eu disse, você tem uma estrutura, instrumentos que são antigos. Estamos falando aí da Constituição de 88. Nós estamos falando, pois é. Nós estamos falando também do Estatuto da Cidade, que é do início dos anos 2000, ou seja, mais de 20 anos também. Então, existem outras cidades que já regulamentaram. Então, por isso que a gente não deve ir por essas fake news, né, dizendo que a perda da propriedade do município do Recife. E aí eu queria destacar, eu acredito que é importante que esse projeto de lei, que virou lei, ele contou com a participação popular grande. Né? A gente precisa destacar, reconhecer o papel do Conselho da Cidade, um âmbito de discussão, né? Foram realizadas audiências públicas em relação a esse projeto, a discussão do projeto, encabeçada aí pelo Instituto Pelópidas Silveira, né? Pelópidas Silveira, que foi um engenheiro e prefeito da cidade do Recife na década de 50, e tem um instituto que leva seu nome, ligado aí à Secretaria de Política Urbana e Licenciamento. E o Instituto ele levou esse projeto de lei para discussão no Conselho da Cidade, que eu acho isso espetacular, porque você precisa ter uma legislação madura. Houve efetivamente um debate, nós, representando o Secov-PE, temos um assento no Conselho da Cidade, participamos da discussão. Foi aberta uma consulta pública para modificações, questionando se tinha alguma sugestão para o projeto. Nós apresentamos sugestões, inclusive sugestões que foram aceitas. Né? Então, isso só demonstra que há, sim, um entendimento da importância desse debate público em relação ao tema. E após esse período de consulta pública, de discussão e de aprovação de uma minuta já devidamente debatida, e que foi levado a iniciativa da Prefeitura, mas foi levado para a Câmara de Vereadores para a adoção dos procedimentos legislativos. Então houve uma discussão grande. Aquele entendimento que estava existindo da população, que em devendo IPTU, a Prefeitura iria tomar o imóvel, iria, como é que se diz, dar outra destinação ao imóvel, essa leitura não existe. Não é isso que a gente está tratando. Né? A PEUC não está tratando especificamente dessa circunstância. Ponto que a gente precisa aqui diferenciar. A dívida de IPTU, ela é uma dívida, ao meu sentir, é uma obrigação que a gente chama de próprio terreno, obrigação real. E o devedor ele vai responder por essa dívida com todo o seu patrimônio, inclusive com imóvel. E inclusive, quando a gente vai falar de bem de família, a lei do bem de família, que é aquele que protege o bem único da família, para que não seja levada a estar pública em um eventual processo de execução, tem uma exceção que é exatamente dívidas de IPTU, de impostos que incidam ou decorram daquela coisa. Então, se a pessoa deve IPTU, vai originar uma execução fiscal. Essa execução fiscal dessa obrigação, que é o meu sentido, a obrigação próprio terreno, ela pode levar sim à perda desse imóvel. Esse imóvel pode ser levado à asta pública, tendo em vista a dívida de IPTU, a partir de um procedimento judicial. Mas essa legislação, essa lei especificamente, não diz respeito a isso. O IPTU, o papel do IPTU nesse ponto aqui é exatamente um IPTU de caráter mais sancionatório, de caráter punitivo, né? Punitivo, sancionador, né? De dar uma sanção aí para esse cumprimento o descumprimento da função social. Doutor, veja, eu sei que tudo que o senhor falou até agora foi uma questão técnica, então assim, a gente não foi muito para uma questão de opinião. Certo. Mas eu queria, na verdade, uma questão de opinião. O senhor acha que essa legislação ela vai ser frutífera? Porque, veja só, a gente está falando de um negócio que está durando aí 30 anos e ainda cabe regulamentação, não é isso?
Sim, eu acredito que ela tende a ser frutífera, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? A gente tem uma preocupação com a, a cidade, né? A nossa urbanização, ela vem aí muito do meados do século XX, década de 50, começa aí a expansão dos centros urbanos e uma preocupação com a cidade. E a partir daí é que você começa a visualizar legislações atinentes ao tema. Existe a necessidade de uma acomodação social em relação ao tema, entender a importância dos instrumentos urbanísticos para convergir a uma cidade melhor para se viver. Eu acredito que é importante instrumentos dessa natureza. Eu sou favorável a instrumentos dessa natureza. Acredito que eles têm potenciais muito importantes, principalmente porque ele não está voltado a toda a cidade. Foram decididas as zonas específicas, principalmente aí no centro da cidade, para incidir essa preocupação do poder público em dar uma destinação a esses imóveis que estejam subutilizados ou que não estejam edificados. Eu pergunto isso por conta do seguinte, veja, a questão do IPTU, que já leva o imóvel para a haste pública, a gente foi alugar estávamos fazendo pesquisa de alguns imóveis e chegou até a nossa carteira um desses imóveis que estava abandonado há muito tempo. O custo de aluguel lá embaixo. Só que quando a gente foi ver a viabilidade do negócio, o camarada devia mais de 200 mil anos de IPTU. Aí minha pergunta, não já era para esse imóvel ter sido penhorado? Então assim, o pessoal às vezes coloca uma legislação para rodar, onde já existe alguma outra legislação que ajudaria bastante ali, talvez não de forma tão organizada, talvez não de forma tão direta e objetiva, mas é lei por cima de lei que na verdade acaba não funcionando. É mais ou menos assim que eu vejo. Isso é uma percepção comum de se ter, né? Nós temos aí o direito regendo duas situações diferentes, né? O IPTU e a questão urbanística. Quando nós estamos tratando da questão urbanística, foi desenvolvido um compilado de leis, de legislações que visam a melhorar o ambiente da cidade, certo? E aí a PEUC se insere nesse contexto. Quando nós estamos falando de execuções fiscais, nós estamos falando de um crédito do ente público, né? Seja da União, do Estado ou do município, no caso IPTU de município, que vai levar a um processo de execução. O processo judicial, ele é um processo lento, né? Ele é um processo lento. E o direito ele não consegue abarcar tudo. A legislação não consegue abarcar tudo. Então nós temos, inclusive, dificuldades interpretativas da lei. Então, o processo de execução fiscal, ele é um processo naturalmente demorado, onde você tem uma inércia, às vezes, do judiciário, e não é nem por inércia no sentido pejorativo da palavra. São tantas as demandas, né, e processos várias que estão com tantos processos para dar conta, que às vezes existe uma lentidão muito grande. A gente também tem que observar que o processo judicial eletrônico é de 10 anos para cá. Antes você chegava numa vara de executivos fiscais, no início da minha atuação ainda tive essa oportunidade, eram caixas e mais caixas para citação ou para intimação. É uma dificuldade grande, às vezes dificuldade existe, não é simplesmente ir lá e penhorar o imóvel, existe no Código de Processo Civil uma ordem de penhora de bens, primeiro contas bancárias, para depois automóveis, depois vem o imóvel. Então existe todo um procedimento, um rito legal para ser cumprido e que diante desses procedimentos e da necessidade de cumprir o contraditório e a ampla defesa, em alguns casos demoram muitos anos, décadas para poder vir a efetivar e ter o seu fim alcançado, né? Esse pagamento da dívida de IPTU. Bem, é um assunto bem polêmico, né, João? Um assunto que, se deixar, a gente fica tratando sobre horas aqui, porque é uma questão jurídica. Também a gente tem uma questão meio que ideológica aí, porque muita gente, como o senhor falou aí no começo, acha que vão tomar o patrimônio do pessoal, aí junta essas fake news, com esse somatório todo, acaba ninguém entendendo nada.
e formando opinião que muitas vezes não é colocada em prática. Eu, por exemplo, quando a gente estava estudando para vir conversar com o senhor sobre isso, eu achava que a única que poderia se perder o imóvel, mas não porque ele não cumpriu uma função social, e sim porque ele está devendo IPTU. Ia ter o IPTU progressivo, ia dobrar, ia chegar uma hora que ele não ia ter mais condições de pagar, então ia cumprir uma lei que já existia. E quando a gente vem conversar, na verdade é tudo bem diferente, né, João? Da forma que está sendo colocado, realmente você começa a enxergar de uma outra forma, né? Que se estava existindo uma leitura equivocada, né? Que o objetivo, na grande verdade, da lei é fazer que o imóvel tenha uma função social, Uma destinação. uma destinação, né? Exatamente. E a punição através da majoração do IPTU é que o proprietário faça o imóvel cumprir sua função. Basicamente é isso. Exatamente. A gente vai ter esse IPTU ele crescendo e o proprietário ele vai poder dar essa destinação e comprovar essa destinação, comprovar que está atendido esses aspectos. Inclusive, é importante destacar que essa legislação ela é importante, mas existem, independente dessa legislação, independente desses imóveis especificamente que vão estar englobados nessa legislação, existem outras maneiras, inclusive o Ministério Público Federal, em alguns casos, já ajuizou ações para para compelir o proprietário a dar uma destinação ao imóvel. Exatamente porque não está cumprindo a sua função social, o que se espera do imóvel. Nós tivemos recentemente no escritório um caso, por exemplo, um imóvel que podia causar desabar, por exemplo, causando um impacto nos imóveis lindeiros, né, os imóveis vizinhos. Então, né, numa conjuntura como essa, o município do Recife ajuizou uma ação contra o nosso cliente, determinando que ele realizasse os reparos imediatamente no imóvel ou que ele fizesse a demolição. Então, essa preocupação com a adequada utilização da propriedade, ela não se exaure nessa lei, não se encerra nessa lei. Essa lei ela acaba sendo mais um instrumento, um importante instrumento, até para que o nosso centro da cidade ele retome aí e é muito bonito, mas que ele tome uma beleza, uma vida diferente. Isso, inclusive, é um anseio que não é novo, né? Nós já tivemos outros movimentos em governos passados também de tentar restaurar e resgatar o centro da cidade. É algo muito difícil, mas nós estamos vendo hoje alguns empreendimentos que estão sendo construídos e que já construíram e que trazem uma vida diferente, um ânimo novo para aquela região da cidade. E que é importante essa preocupação, ao meu sentido, do poder público. Nessa linha de raciocínio, doutor Tiago, faz sentido dizer que levantar essa lei agora, ela também tem como objetivo, né, ou se pressupõe, de exatamente tentar, vamos dizer assim, trazer subsídio para o poder público conseguir organizar o centro do Recife. Também. Em especial o Recife Antigo. Também, eu acredito que a partir desse subsídio que você mencionou, não necessariamente financeiro, mas instrumentos. Né? A partir do momento em que ele pode, diante de um procedimento ordenado, previsto em lei, ele pode pegar aquele imóvel que não está sendo dado nenhuma utilização, que está abandonado, né? e alienar, levar à asta pública, isso ganha uma celeridade, vai vir um particular que vai ter condições de dar uma destinação e aí sim reacender esse imóvel. Se ele desapropriou, em 5 anos não deu, o município também não deu nenhuma destinação ao imóvel, pode ser aberta uma licitação pública para que esse imóvel vá para a iniciativa privada e indo para a iniciativa privada seja dada uma utilização, seja cumprido o anseio social, seja feito um empreendimento, seja habitacional, seja um empreendimento comercial, e que nós tenhamos uma cidade viva, uma cidade realmente utilizada. No frigir dos ovos, veja, não vai ser tomado nada do dia para a noite. Exato. Certo? A pessoa vai ter a oportunidade de se corrigir, de se defender, de pagar o que tem de pagar, e fazendo isso daí você vai gerar
uma movimentação naquele imóvel, seja um terreno, seja um prédio, uma casa ou qualquer coisa, e consequentemente, dependendo da destinação, vai gerar empregos, vai movimentar todo aquele local que estava inerte, né? Parado. Uma pergunta nesse sentido, doutor Tiago. Por exemplo, que deve ser o exemplo de muitos prédios daquilo ali do Recife Antigo. Essas travas judiciais, essas batalhas judiciais que existem, por exemplo, o proprietário principal do imóvel daquele faleceu e a família está no espólio eterno aí brigando. Aí isso se enquadraria também, já que, por exemplo, ele estiver devendo IPTU, estiver devendo taxa de SPU, se enquadraria mesmo estando nessa batalha jurídica? Quando a gente está falando, por exemplo, do espólio, existe uma responsabilização, uma responsabilidade daquele espólio, que embora seja um ente despersonalizado, né, para o direito, mas existem responsabilidades ali, a gente poderia dizer, para a adoção das medidas relativas àquele imóvel. Então, se está sendo inutilizado, se está abandonado, pode sim ser suscetível da aplicação do procedimento da PEUC. Isso é plenamente possível. Agora, existem outras discussões, às vezes, judiciais, que sobre até mesmo quem é o proprietário, quem é o legítimo proprietário, ou discussões sobre a adequação daquela obra que foi realizada, se está adequado, se não está. Então, pode haver, é perfeitamente possível, né? O direito, ele é maleável nesse sentido, não é uma ciência social aplicada, né? Não é uma ciência exata, né? Então, podem surgir outras situações em que nós temos um entrave que não autorizaria o avançar da PEUC. Mas, a princípio, sim, seria possível, ainda que haja essas batalhas judiciais. Eu considero dessa forma. Tem vários remédios jurídicos para isso, né? Numa situação dessa de espólio, né? Existem. Na verdade, inventário é sempre uma coisa complicada, né? Inventário é sempre uma dor de cabeça. Já vi inventários durarem. A gente sabe até que tem processos que duram. Ainda tem processo da Princesa Isabel, né? Aí, então, o processo judicial sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, existem processos muito demorados, e o inventário é um processo que realmente demora bastante e pode prejudicar em algumas situações a aplicação. Bem, estamos caminhando aqui para o final, né, João? Teríamos... Para mim foi bastante esclarecedor. Para mim também, era um assunto que, por mais que eu estudei, eu não conheci. Assim, a gente lendo, eu tive outra interpretação para você... O problema é que a gente se acostuma a ver assim, ler só as manchetes, né? Isso é um problema. Inclusive, o Instagram, ele tem que ser bem utilizado em relação a isso, né? E o WhatsApp também, porque às vezes pega uma manchete. Na verdade, como é que fazem a leitura da lei? É da ementa. A lei, ela tem uma ementazinha dizendo, né, para que ela se aplica, e diz assim: desapropriação quando não cumpre a função social. Aí já diz, eita, coisa de comunista. Então, tu vai perder teu imóvel. Aí é aquela confusão. Mas a gente precisa, dentro desse ambiente onde a informação é tida de forma muito superficial, né? A gente precisa, em alguns momentos, parar e tentar se aprofundar. Eu sei que é um tema, de certa forma, bastante técnico, mas que é importante para o conhecimento, né, e da sociedade como um todo, principalmente os recifenses, que vão ter essa lei que vai fazer essa delimitação e esse procedimento aí que nós vamos precisar lidar. Já estamos lidando, né? Não tenho conhecimento. Eu até, quando estava pensando, estudando para vir para cá, eu até pensei em fazer um ofício para saber sobre a aplicação dessa lei, o Secov se inteirar como é que está a aplicação. Acredito que isso é uma coisa positiva. E destacar aqui também o papel do Secov em relação a esses processos legislativos. Nós temos um acompanhamento. O Secov, para quem não sabe, o Sindicato da Habitação, né, é o sindicato também dos condomínios. Nós tivemos uma atuação muito importante na pandemia, com interpretação legislativa, esses decretos. O tempo todo tinha decreto, o tempo todo tinha lei nova.
Então o Secov estava atento a isso. O Secov nunca trabalhou tanto, né? E nós tivemos essa atuação e continuamos, né? O Secov acompanha o processo legislativo tanto municipal, tanto estadual, quanto também o processo legislativo federal, juntamente aí com a coordenação do Secov Rio, e tem um trabalho assim exemplar em relação a isso, trazendo maior segurança para a sociedade. Então, em várias discussões importantes, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, existe uma atuação. Às vezes isso passa desapercebido, os síndicos, os condôminos não têm o conhecimento. Às vezes olha assim e diz, pô, vou pagar mais alguma coisa ao Secov e tal, para quê? Mas existe um trabalho árduo, João, eu posso dizer assim, para fazer uma análise técnica, verificar o interesse da categoria, verificar como a gente pode melhorar aquela legislação, e esse direcionamento ele é muito importante, precisa de uma equipe coesa e uma equipe preparada para poder enfrentar esses desafios legislativos, porque às vezes você tem algumas situações um tanto esdrúxulas, né, previstas na lei, e garantir a coerência do nosso sistema jurídico não é fácil, é um desafio grande. Eu acho que o problema do Secov está sendo a taxa, que é uma taxa simbólica que o Secov cobra dos condomínios, né, para que são associados, e muito dos síndicos paga essa taxa despercebido e aí não procura saber qual o papel do Secov, o que é que o Secov faz realmente para os condomínios, porque o síndico realmente não tem interesse. E tem aquele síndico que pensa diferente, tipo, não vou pagar não vou pagar essa taxa associativa porque o Secov não faz nada para o segmento, para os condomínios, né? E na grande verdade é um erro, né? Porque o Secov faz e faz muito, né? E não é porque é uma taxa simbólica para poder existir essa representação frente aos condomínios que não existe uma contrapartida em serviço prestado do Secov para com os condomínios, para com a sociedade. Sim. Porque quando o Secov faz todo esse trabalho, essa consultoria, né? Essa defesa dos interesses dos condomínios, termina a sociedade tendo um ganho com relação a isso. Com certeza. Em todo sentido. Com certeza, João. Isso, às vezes, o desconhecimento faz com que adotem os síndicos, eventuais síndicos, eles decidam, vejam mais o custo do que procurar entender melhor esse trabalho. É um trabalho que mobiliza bastante, e muito importante, tanto na parte legislativa, acompanhamento legislativo, como na parte dos pareceres que são feitos para a categoria e a análise de situações para a categoria, uma consultoria jurídica também interna permanente para atender os síndicos, também cursos que são feitos, né, para porteiros e para zeladores, para que possa haver essa qualificação da categoria laboral. E também isso a gente tirando o aspecto das negociações coletivas, né? E também existe um aspecto também social, uma atuação social do Secov para os funcionários de condomínio também. Sempre essas áreas de atuação é importante sempre destacar. Na grande verdade, o Secov cuida, eu considero dessa forma, do segundo bem mais precioso da sociedade, né? Nosso bem mais precioso é nossos filhos, nossas esposas, né? Família, nossos parentes, família. E o segundo é a nossa moradia, onde a gente vai dar segurança, né? Nós temos, por exemplo, a ADEME, que é o sindicato das construtoras, né? A associação. Associação das construtoras. Tem o Sinduscom, que é o sindicato da construção civil. Da construção que constrói os imóveis. Nós temos o CRES, que é quem vende os imóveis. Exato. Né? E temos o Secov, que cuida, depois dele pronto, cuida tanto com as imobiliárias como com as administradoras, e dando todo esse suporte e preocupação e consultoria e assistência, tanto jurídica, né, como de treinamento, para que a sociedade cada vez mais esteja convivendo num ambiente sadio. E eu posso dizer, só em complemento, que o segundo bem mais precioso, a nossa moradia, você mencionou, e talvez o terceiro, que seja o nosso trabalho, porque abarca também os condomínios comerciais e muitos trabalham bem pensado, exatamente, nos condomínios comerciais. Então, assim, abarca uma grande parte da nossa vida, né? Tem uma importância muito, muito significativa. E, inclusive, só para complementar, tanto a ADEME quanto o Sinduscom,
eles têm cadeiras no Conselho da Cidade e participam desse debate, participaram desse debate público relativo ao plano diretor, relativo também à regulamentação desses instrumentos urbanísticos, como a PEUC. A PEUC é um instrumento urbanístico, mas eu posso citar aqui outro, como a outorga onerosa, e a possibilidade de transferência do direito de construir também, são outros instrumentos que existem, e existe a participação, todo o mercado imobiliário, ele em conjunto, para poder apresentar uma legislação que seja benéfica para toda a sociedade. Doutor Tiago, isso aí é um assunto aí para um novo podcast. Novo podcast, exatamente. Nós estamos chegando já ao final. Doutor Tiago, queria agradecer de coração. Obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso podcast. Foi bastante esclarecedor, né? E vindo da sua pessoa, né, que é utilizador aí do direito, fica bem mais seguro as informações que serão passadas para os nossos seguidores, né? E agradecer pela participação, Marcondes. Eu agradeço também a participação, o senhor de forma muito prática aí esclareceu aos nossos seguidores. Parabéns pelo trabalho que é feito. E vamos para o próximo podcast, não é isso? Tá Já certo. se sinta convidado para mais um assunto. Eu posso dizer assim que às vezes é difícil, né, para o profissional de direito traduzir uma legislação tão técnica, aspectos tão específicos para a sociedade. Espero que tenha conseguido tentar aí fazer ser esse tradutor, embora tenha a tecnicidade envolvida, mas estou à disposição também, o que for preciso, e para outras oportunidades. Tranquilo, Tiago, obrigado. Então, gente, finalizando aqui mais um podcast, um AbilityCast. Quero agradecer a você que chegou até aqui, que você curte, compartilha nosso material. É muito assunto voltado para o segmento condominial. Nos siga nas nossas redes sociais, dá um likezinho aqui e beijo no coração. Até a próxima. Ability.